Galera, dadas as primeiras orientações, eu preciso te dizer uma coisinha. Ó, a prova de redação do Enem, ela está junto ao caderno de questões. Não, Alcimar, caríssimo, caríssimo, é terrível, é ridículo, ridículo. Tô cansada. Chega, basta. Muda, Brasil. Ó, a prova de redação do Enem, ela estará junto ao caderno de questões, tá? Só que eu preciso te dizer, aqui a gente vai ver redação do básico. Quem já sabe muito, ótimo, excelente. E quem não sabe nada, ótimo também. A gente vai do básico ao avançado. Quem sabe muito consolida, quem não sabe nada aprende. E é isso aí. Agora, o que eu preciso te dizer, a frase que está na capa do caderno de questões não é o tema de redação do Enem. Não é. Ô, Cauã, não quero nem saber, tem que ser 1020. 1020. Cauã é nota 1000. Gente, eu tenho certeza, não duvido de nada. Maravilhoso. Mas eu preciso te dizer, essa frase aí, como é que você escreve uma dissertação argumentativa sobre você é do tamanho do seu sonho? Como? Professora, mas não é possível. Vai no Twitter, depois da prova, pra você ver. Sempre tem um vacaiado. Sempre tem um. Aí eu preciso te contar que você vem aqui, ó. Você vai escrever uma dissertação argumentativa. Dissertar, você vai explicar o tema. Você vai apresentar as suas ideias próprias. Você vai discutir um tema. Quem que gosta de discutir? Eu adoro. Adoro. Eu sou a polêmica, tá? Da família. Eu sou aquariana, poxa. Adoro uma treta. Amo. Me coloca no Big Brother pra você ver. Aquele sincerão lá. Vai ser só dissertação argumentativa. Você tá maluco? Nossa, peraí, deixa eu assistir. Nossa, 60 linhas, meu textão. Sério mesmo. Agora, vocês que gostam aí de discutir, tem gente que não. Tem gente que fala assim, opa, começou a falar desse assunto aqui, eu até arquivo o grupo do WhatsApp da família, né? Não vou entrar nessa discussão, não gosto de entrar nesse espaço. Na redação do Enem não tem jeito. Professora, mas eu não quero falar disso. Você não vai fazer redação, então? Não, eu ia dar a palestrinha total. Você não pode abrir mão. São 1000 pontos distribuídos em 5 categorias avaliativas, que a gente chama de competências. Então, toda vez que eu falar de competência aqui, eu estou falando também de categorias avaliativas. Competência é um conjunto de habilidades. Um conjunto de habilidades desenvolvidas por você ao longo de sua formação, que eu vou avaliar se deu certo ou não. Aí é que tá. Você sabe explicar bem? Você sabe apresentar suas ideias? Você sabe discutir um assunto muito bem? Se você fugiu a vida inteira de discussões, meu amor, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Aí a gente precisa dar conta do mesmo jeito. E aí não importa se você é palestrinha igual a Lana, ou se você não gosta de discutir, você não gosta de apresentar suas ideias. Existe técnica. Redação é técnica, não é vontade de escrever. Até porque se depender da nossa vontade, né? A gente sabe como é que é. Então, beleza. Além de dissertar, você vai precisar argumentar. Ou seja, você precisa se posicionar. Posicionar-se. Você precisa de se posicionar. Aí, meu amor, não tem essa de ficar em cima do muro, não, tá? Você tem que tomar uma posição. Nem que seja para analisar os dois lados do muro. Seu posição é de análise, né? Só verificar. Eu vou só acompanhar o grupo aqui. Esse é o seu posicionamento. Você tem de se posicionar.
E ainda você precisa raciocinar. Ih, professora, logicamente, você tem que construir um raciocínio lógico. Você precisa persuadir o outro, convencer o outro. Como é que você vai convencer o outro se você não tem estruturação argumentativa? Não tem jeito, Uai, gente, como é que eu convenço o Jonas de casar comigo, gente? Maluca, ó. Isso é doideira, é uma aventura viver comigo. Você tá doido? Para convencer esse homem, gente, foi um processo dificílimo. Aí eu tô pegando aqui, lógico, o exemplo da vida, né? Exemplo da vida. Mas na redação é do mesmo jeito. Como é que você convence alguém de que as mulheres no nosso país que exercem o trabalho de cuidado são invisíveis? Porque pode ser que um apareça e fale assim, não estou vendo dificuldade nenhuma. Lá em casa tem um monte. Invisibilidade? Não sei. Minha mãe, minha avó, minha esposa, todo mundo está lavando vasilha lá em casa, como é que é invisível? Eu estou vendo. Só que o ser humano tem dificuldade de entender o que é essa invisibilidade, esse apagamento numa construção social. E você precisa discutir isso na sua redação. Então, ó, redação você pode estudar todo dia, toda hora, se você quiser. Igual eu. Gente, eu estudo, redação para mim é o tempo todo. É o tempo todo. O tempo todo. Inclusive, estava eu estudando redação, assistindo Game of Thrones. Como que você fez isso? Ô, gente, Game of Thrones, o Jonas falou para eu assistir. No início, os primeiros episódios, eu fiquei assim, galera! Porque, assim, tem algumas cenas um pouco explícitas demais, sabe? Violência, muito, decapitação, pau quebra. Mas eu percebi a estrutura de argumentação nas negociações dos reinos. Tá lá eu, na 7ª temporada já, comecei nas férias, tá vendo? Estudando pra caramba. Só que para você enxergar isso aqui, dissertação argumentativa na vida, para você conseguir levar para sua redação, tem que dominar. Tem que saber as técnicas de organização do discurso, de estruturação de linha argumentativa. Tudo isso que eu estou falando aqui agora, a gente vai ver de maneira aprofundada, tá bom? Agora vamos lá, voltemos na frase temática. Tô respirando essa série. Inclusive, eu sou a Daenerys. Para deixar claro aí. E o Jonas é o Jon Snow. Ai, Jon. Eu não cheguei na parte que eles namoram, não. Não sei se eles namoram, então não me dá spoiler, por favor. Agora, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui que existe diferença de frase para frase. Por isso que essa não vai ser a frase de redação do Enem. Cada caderno tem uma frase de segurança, que é do cartão de respostas, que fica na capa. Lembra disso, pelo amor de Deus. Eu vou te lembrar disso lá no final da nossa jornada do módulo branco. Você não, inventar moda. Então, ó, você é do tamanho do seu sonho, no caderno azul, e no caderno amarelo. Outra frase. Só que a redação está dentro do caderno de questão, independentemente da cor. Geralmente fica ou na página 19, na página 20 ou na página 21. Olha só. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. Alguém conseguiu pegar a referência dessa frase aí? De quem que falou isso? Manda aí no chat para mim, porque aqui não tem como eu ficar sabendo. Aí você vai lá na sua casa, você fala assim, professora, é do fulano de tal. Não tem como eu escutar. Manda aí no chat. De quem que você acha? Ou pesquisa no Google aí também, né? Para já facilitar, já que você está na internet. Abre uma aba e escreve. Cauã, eu gostei, tá? Gostei bastante. E mesmo assim, Cauã, e mesmo assim tem gente que escreve redação sobre esse tema aí.
De quem você pegou a referência? Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. Quem que falou isso? Qual que é a personalidade brasileira que falou isso? Aí eu tô falando de referência aqui, eu tô falando de repertório sociocultural. Isso mesmo. Apareceu o Negro Drama. Ah, Cauã pegou a referência. Olha lá, Noemi, que vergonha, não sei. Não é vergonha não, Noemi. Depende da sua bolha, tá? Depende das experiências que você viveu, principalmente musicais. No ano passado, todas as frases da capa do Enem eram frases do Racionais MCs. De alguma música deles, né? Nesse caso, o Cauã, que já acessou esse repertório, ele percebeu que é do Racionais MCs uma música específica, Negro Drama. Sim. Peguei não, pesquisei no Google. Ah, que raiva. Ah, nem achando que nó, o Cauã. Mas aí ele pesquisou. Ótimo. Ô, gente, é assim que vai funcionar pra gente. Professora, o que eu não sei, vamos saber, vamos procurar saber. Vamos pesquisar, entendeu? Repertório sociocultural. Quem pegou essa referência aí sozinho, professora, não, eu sei. Provavelmente já ouviu a música, provavelmente já leu o livro. Professora, Racionais tem livro? Tem. Sei lá, estava na leitura, andando para comprar um livro, viu lá, Racionais, abriu o livro e viu a frase. Entendeu? Talvez no jukebox do barzinho da esquina da sua casa. Tava tocando, você ouviu e tá ligado. Entendeu? Professora, mas eu não escuto esse tipo de música, eu não escuto rap. Não escuto. Nossa, minha filha, você tá achando que, né, quantas horas de Spotify eu tenho? Então, por exemplo, se você só escuta Metallica, showzinho que a gente foi aí, Belo Horizonte, se você só escuta Metallica, vai aparecer muito rock na sua bolha ali do Spotify, Deezer, enfim, nas plataformas de streaming. Se você escuta, sei lá, Ana Castela, se tivesse escrito aí, se se prepara, rapidinho você ia pegar a referência, entendeu? Rapidinho, não ia ter dificuldade. Agora, tá vendo que a experiência de repertório sociocultural, ela é diversa, ela é diversificada, há quem saiba, há quem não saiba, e tá tudo bem. Não, professora, eu sou melhor ou pior por isso. Nada a ver, sem juízo de valor. Mas o negócio é minha responsabilidade te apresentar aqui, nas análises de tema, repertório sociocultural, que abranja várias possibilidades de abordagem de um determinado tema. Beleza? O Cauã é iludido, né? Meu Deus do céu. Como é que pode? Ai, ai. Eu tô sendo solteiro forçado. Vai lá, Cauã, canta pra ela. Agora. Vem aqui comigo então. Ó, a depender então da sua experiência escolar, da sua experiência familiar, da sua experiência como ser humano, na socialização com seus amigos, quem que você namora, quem você já namorou, se já tá casado, se não tá, já divorciou, enfim. Dependendo das suas relações, você vai ter acesso a informações diferentes de outras pessoas que não passaram pelas mesmas experiências. Entende? Então vamos lá. Repertório sociocultural, anota aí que eu vou falar disso aqui o resto do ano, você não vai aguentar mais me ouvir. Repertório sociocultural é simplesmente todo e qualquer conhecimento que você tenha. Todo e qualquer... Ó, isso aqui é o resumo do resumo do resumo, tá? Conhecimento sobre o tema que você precisa abordar. Aí pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma música, pode ser um livro, uma notícia, um documentário, uma lei,
né? Vamos supor, você já fez direito e agora você está inventando de fazer outra coisa, entendeu? Ah, professora, eu quero fazer filosofia agora, por isso que eu vim pro cursinho. Beleza, tranquilo, você tem um mundo de repertório que quem não é formado em direito não vai ter, né? Então, você sabe muita lei. Lei também, repertório sociocultural. Desenho. Passou a vida inteira aí assistindo desenho. Repertório sociocultural. Você estava estudando. Entendeu? Professor, então você está me dizendo que se eu ficar o dia inteiro no Instagram, eu estou adquirindo repertório sociocultural? Exatamente. Só que você tem que estar atento à voz que vos fala. Entendeu? Você vai ver que a experiência de escrever redação precisa ser o mais fácil possível para você. Porque se eu te apresento um repertório como esse, pode ser difícil para você, porque você não, professora, eu não conheço. Mas para o outro pode ser mais fácil. Entendeu? E é assim que a gente vai construir o nosso repertório sociocultural juntos. Ô Cauã, nossa, ô gente, dá não, só. Pelo amor de Deus. Ô, gente, alguém bloqueia o Cauã aí no chat, por favor? Sim. Vou sempre. Mas hoje eu quero tranquilidade. Cauã, nosso tema de hoje, inclusive, tá lá na página 17. Vai lá para mim na página 17 do seu material, você que tá com ele aí, físico ou digital, tanto faz. No nosso material, página 17, a gente tem uma proposta de redação. Toda vez que eu falar proposta de redação aqui, eu estou falando de uma página, tá? Uma página da prova. Por exemplo, no ano passado foi a página 19. A página 19, no ano passado, tinha instruções para a redação, tipo assim, não faça X coisas, senão você vai levar 0. Tinha textos motivadores e um comando da proposta de redação. Eu vou mostrar para vocês como é que você pode usar repertórios diversos para a sua redação. Na página 17 hoje, vai lá para a página 17 hoje, a gente tem o tema alimentação saudável na infância. Alimentação saudável na infância, o combate à obesidade no Brasil. Um Instagram, por exemplo, que eu sigo e fico horas, se me deixar 40 minutos é pouco, assistindo, é o Instagram da Maju Mendonça, que é a mãe da Lulu. Eu não sei se vocês já viram viralizado no TikTok, no Instagram, vídeos no YouTube também, da Lulu. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu amo. Eu vou até mostrar ela, a gente vai discutir o tema, vou mostrar para vocês. Maju Mendonça, que é a mãe da Lulu. A Maju Mendonça, inclusive, ficou famosa por causa da Lulu, né, também. Ela já era, assim, famosa no meio dela, mas ela ficou conhecida em outras bolhas, né? Lulu é essa gracinha aqui, ó. Não sei se vocês conhecem ela. Ela é conhecida pelo vocabulário vasto. É uma criança de 83 anos. Eu amo. A menina fala melhor do que eu. Sim, fala melhor do que eu, inclusive. Maravilhosa. Aí, tem determinados momentos que nas redes sociais eles fazem tipo um programa de TV, que é um programa de degustação. Aí a Lulu prova pela primeira vez frutas, legumes e aprende os nomes dos alimentos naturais, in natura, né? Por exemplo, teve um dia que ela foi experimentar vários tipos de uva e comprar uma ameixa no lugar da uva, e ela falou assim, isso não é uva não. Aí os pais descobriram que era ameixa, que era mais azedinha, entendeu? E isso, os pais são radialistas. Tem uma educação maravilhosa, verdade. Sim, exatamente, maravilhoso. Então, assim, a Lulu tem uma educação alimentar saudável. Os pais não dão alimentos
industrializados para ela, não houve essa introdução alimentar, e muito menos, se aconteceu nas redes sociais, não parou isso não, esse conteúdo não está nas redes sociais, até porque ela é uma influenciadora digital mini. E ajuda muitos pais a saber conversar com seus filhos sobre alimentação saudável, o que é muito legal mesmo. Mas a gente vai ver como citá-la na redação daqui a pouco, tá bom? Então, assim, não importa se você vai levar repertório que você conheça bastante, igual eu, 40 minutos assistindo TikTok, ou repertório que você acabou de aprender. Gente, sempre vai dar certo, assim, se você levar um repertório que você gosta, do seu jeito. Você vai fazer do seu jeito. Existem várias possibilidades. Patati e patatá, eu tinha medo. Eles foram na minha escolinha, cara. Os originais mesmo? Os originais. Falaram que era original. Eles foram na minha escola. Comer. É o melhor para poder crescer. Ótimo. Pode citar as canções da palavra cantada. O que tem na sopa do neném? Sempre dá certo. Adoro. Por isso que eu não gosto de sopa. Ninguém cantou pra mim. Tivesse cantado, eu gostaria de sopa. Tá vendo? Nutricionista, é por isso que eu não tomo a sopa que você coloca no cardápio. Agora, sério, é muito legal porque as cantigas podem ajudar a introdução alimentar saudável. Exatamente. Morria de raiva. Então vamos lá. Gente, sabendo disso tudo, redação é técnica, tá? Vou dar um exemplo aqui. Lembra que eu falei com vocês que eu estou usando lente? Eu fiquei tipo umas 2 horas para conseguir colocar a primeira vez. É algo que eu aprendi do zero. Eu não sabia. Sempre usei óculos, poxa. Aí eu decidi usar lentes de contato porque eu quero me casar sem óculos. Então, eu preciso usar. O objetivo é maior, né? Por exemplo, você não vai escrever dissertação argumentativa porque você gosta. Às vezes pode ser, mas é raro. Tipo eu, adoro. Mas para você pode não ser. Você vai escrever porque você precisa. Você quer ingressar na universidade, você quer medicina, você quer direito, você quer engenharia. Às vezes você adora matemática, detesta redação. Beleza. A gente não vai fazer tudo que a gente gosta. Pensa num propósito maior, tipo eu. Entrando lá de noivinha, vendo meu bonitão, nitidamente, sem estar tudo embaçado. Entendeu? E aí, galera, lutei. Pedi tutorial para os meus amigos, o médico me ensinou como fazia. Mas no fim das contas, eu já não estava aguentando mais, já tinha chorado que eu não ia ver o casamento. Patético, foi patético. Mas aí eu dei um tempo, voltei e tentei colocar de novo e consegui. Hoje eu faço em 2 minutinhos. Que lição que eu tirei disso? Eu me lembrei daqueles alunos que nunca escreveram redação. Estava conversando com 2 alunos ali agora que falaram que estudaram num colégio que não tinha aula de redação. Tinha tipo português e era gramática e só. Elas não ficaram 3 anos no ensino médio sem escrever redação. Tipo assim, e não é por negligência delas, vamos dizer assim, porque não dava tempo de fazer mais nada. A escola lotava de trabalho, enfim. Então, assim, você vai fazer do seu jeito. Eu vou passar orientação. Igual o médico me passou orientação, o que é básico para você colocar a lente? Abrir o olho. Se eu não abrir o olho, vai ficar difícil. Mas cada um abre o olho do seu jeito. Eu descobri isso conversando com meus amigos. Tem gente que abre o olho assim. Tem gente que abre o olho assim. Tem gente que abre o olho eu faço assim, ó. Eu puxo aqui. Aí eu pego aqui e bota. Então, assim, cada um faz do seu jeito. Não existe aqui pra gente um lugar que é tipo assim, todo mundo tem que fazer só do mesmo jeito, entendeu?
Então, você vai pegar todos os repertórios que você tem e tentar levar para a redação. Você vai aprender muitos repertórios aqui também, você vai juntar. Técnica de redação, mesma coisa, eu vou te dar o básico. E aí você vai trabalhar do seu jeito no básico e testar isso nos exercícios, nos simulados. Beleza? Então tá. Ai, Raquel. Agora já era. Então vamos lá. Ô, Eric, a gente vai deixar você falar isso de você mesmo não, tá? Pode parar. Ó, igual aquele cara do Big Brother. Pode parar. Você é inteligente sim. Eu, hein? Ó, tá doido? Jamais. Fala igual a Denise. Jamais falarás. Vamos lá. Seguinte. Cartilha do participante Enem. Este é um documento muito importante para a gente ao longo da nossa jornada. Eu deixei na nossa pasta, já está lá o documento inteiro, tem 52 páginas, parece muito, mas é o resumo do Manual do Corretor. Esse documento faz simplesmente um resumo das regras e ainda coloca exemplos de como a gente pode escrever uma redação nota 1000. Então, o seu para casa de hoje é ler a cartilha do participante Enem até novembro, tá? Pelo menos uma vez, leia essa cartilha. São 52 páginas, rapidão. O Manual do Corretor tem 400. Eu já li o Manual do Corretor para vocês. Vou te contar tudo que está lá. Mas você vai ter a responsabilidade de ler a cartilha do participante, tá bom? Se você tem que trabalhar, estudar depois daqui, pelo menos leia as redações nota 1000, que ficam ao final do documento. Beleza? Pelo menos isso, por favorzinho, faça. Tá bom? Ó, na cartilha do participante Enem, a gente tem uma estrutura básica de redação. O que é básico, por exemplo, para eu colocar minhas lentes? Abrir o olho, não piscar, né, muito. Depois, segurar um pouquinho para a lente se afofar. Colocar o colírio quando fica seco. É o básico. Mas eu posso fazer do meu jeito, colocar o colírio do meu jeito. Abrir o olho, não piscar do meu jeito, entendeu? Apesar de existir uma técnica, eu posso personalizar a técnica. E é exatamente isso que eu quero que você faça. Essa aqui é a estrutura básica. Isso aqui, ó. Tema, ponto de vista, argumentos e propósito de intervenção. Um texto com 30 linhas tem essa estrutura básica. E a gente vai ver toda a estrutura básica o tempo todo na nossa redação. Olha só, pode me deixar um pouquinho maior. Neste ano, nosso material didático, ele é organizado para que você veja várias configurações possíveis de um mesmo texto da dissertação argumentativa padrão Enem. Então, você vai ver o texto por inteiro no módulo vermelho, por inteiro no módulo laranja, módulo amarelo, módulo verde, enfim. Mas você não vai ver o mesmo conteúdo sobre o texto. São várias linhas argumentativas diferentes e veremos todas elas até o fim do ano. Isso é muito bom porque, para além de estudar dissertação argumentativa, você vai poder escolher. Pensa só num restaurante self-service. Tem salada? Tem muita. Você pode colocar beterraba, pode colocar alface, pode colocar tomate. Mas as opções estão dadas. Você escolhe a partir do que você julga necessário ou do que você quer. Redação vai ser do mesmo jeito. Eu vou te ensinar a fazer introdução com filme, introdução com série, introdução com filósofo, introdução com Constituição, introdução com notícia, entendeu? A gente vai ver várias possibilidades. Porém, não existe só uma forma de escrever. Combinado?
Beleza, não pode dormir com lente. Claro, eu coloco despertador, lógico. Tem um aluno meu que dorme com lente. Aí os meninos me contaram ontem que teve um dia que eu estava jogando futebol, a lente caiu, ele foi lá, pegou, lavou com água e sabão, colocou de novo. Senão é inimigo da oftalmologia. Cara, eu falei assim, ó, você chegar sem olho aqui semana que vem, esteja avisado, né? Deus é mais, tá doido aí? Então vamos lá no feijão com arroz. Feijãozinho com arroz da dissertação argumentativa. Amigos, primeira coisa, esses são os 4 passos essenciais que você precisa dar para conseguir começar a redação, entendeu? Então, ó, ler estrategicamente a proposta de redação do Enem vai fazer diferença. Mas o que é esse negócio de proposta de redação? Você consegue abrir a prova do Enem pra gente, por favor, Nicolas? Porque eu vou... Tá lá na pasta. Isso, tá lá na pasta do Drive. Eu vou mostrar para vocês aqui a prova, literalmente como foi publicada, foi apresentado para os candidatos no ano passado, para você saber de algumas estratégias de leitura, porque não adianta ler muito e ler errado, para você dar conta de direcionar a sua redação, beleza? Pode colocar para a gente, por favor. Se prepara. Agora eu tô com essa música na cabeça. Ai, o INEP não ia me dar essa alegria, não. Que eu ia rir tanto. Aí vamos lá na página 19. 19 do caderno amarelo. Aí, ó. Instruções para a redação. Essa é a primeira página, ó, essa é a primeira parte da página da folha de redação. É padrão, sempre vai ter isso aí, porque te lembra das regras básicas. Pelo amor de Deus. Receberá nota 0. Entendeu? Tipo assim, não faz isso, senão você vai tirar 0. Tipo, escrever um coraçãozinho lá pro corretor. Não dá. Assinar na folha de redação. Aí daqui a pouco a gente vai ver essas questões mais básicas. Eu preciso te preparar para a sua primeira redação. Olha só, instruções para a redação, em sequência, textos motivadores, pode abaixar. Existe uma média de 4 textos motivadores por prova de redação do Enem, tá? Mas assim, já tivemos prova com 3 textos motivadores, já tivemos prova com 5 textos motivadores, mas a média é 4 propostas. Beleza. Além disso, ao final a gente tem proposta de redação com comando, tá? Com comando. Igualzinho tá aí na página 17. Exceto a parte de instruções para a redação. Aí é o seguinte, gente. Posso fazer uma pergunta? Bem assim, feijãozinho com arroz. Por qual motivo o comando dessa prova começa desse jeito aqui? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Por que não é o contrário? Tipo assim, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação e a partir da leitura dos textos motivadores. Por que não é o contrário? O que você acha? Vai no achismo mesmo, não fica com medo de errar não, tá? Pode falar aí no chat o que der na telha, não tem problema não. Por que não é o contrário? A partir da leitura, você sabe ler. Você tem que ler. Você tem que ler, não tem jeito. A partir da leitura, você vai partir daí. Não tem como. Você fala assim, professor, não vou ler não, porque é perda de tempo. Serve para nada. Olha o comando da sua prova. Partir da leitura dos textos motivadores. E com base... Lembra que eu falei de repertório que a gente tem?
com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Ah lá o Bernard. Porque os textos motivadores devem guiar a escrita. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Eles nos direcionam. Exatamente. E outra, além de direcionar, além de nos guiar, além de nos lembrar daquilo que a gente já sabe, às vezes, lembra? Uma palavrinha pode nos lembrar do que a gente já sabe? O caso, por exemplo, lá da frase da capa, que apareceu na prova, tudo que aparece na prova pode te lembrar de um repertório que você tenha. O caso da frase da capa, que era sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias, a pessoa que tivesse o repertório sociocultural aprofundado sobre a biografia do Mano Brown conseguiria levar essa biografia como repertório para redação. Sabe como? O Mano Brown é um cara que foi criado por uma mãe solo. Ele já deu inúmeras entrevistas no Podpah, até no jornal francês ele já deu entrevista falando disso. E na própria música isso é retratado, nessa música especificamente, Negro Drama. Ô, gente, o trabalho de cuidado realizado pelas mães solo, no cuidado com as crianças ou com a criança de seu lar, muitas vezes é sobrecarregado. Porque essa mulher tem que educar a criança sem nenhum suporte familiar, muitas vezes, e ainda, que foi o caso do Mano Brown, e ainda trabalhar para se sustentar. Então tem que sair de casa, então ter uma rede de apoio para poder, ou uma comunidade de apoio para conseguir criar o seu filho é muito mais difícil. Então você poderia fazer esse recorte na abordagem desse tema aí, pode deixar maiorzinho, na abordagem deste tema aqui, que é os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Entendeu? Só que para pegar essa referência aí, meu amor, você tem que ter repertório sociocultural específico. Professora, mas e se eu não souber nada sobre nada? Mulher, branco, não sei nada, deu branco. Onde é que você vai? Você vai lá no texto 1. Você vai no texto motivador primeiro. Olha aí. O texto motivador primeiro está falando assim, meu amor, você pode falar do trabalho que é remunerado, você pode falar do trabalho que não é remunerado, você pode falar do trabalho de cuidar de criança, você pode falar de cuidar de idoso, então você pode falar de babá, pode falar das mães que abrem mão muitas vezes de suas carreiras ou de seguir qualquer tipo de sonho acadêmico, carreira no mercado de trabalho, para poder cuidar das crianças. Você pode falar de cuidadoras de idosos, poderia falar de enfermeiras que cuidam de pessoas com doenças, entendeu? Olha o texto 1 te falando isso. Texto 1, ouça a voz do texto motivador. Geralmente, pelo menos de uns anos para cá, a gente tem uma perspectiva, uma projeção de expectativa desses textos. Os textos motivadores podem trazer sugestões. Então, vamos lá. Textos motivadores. Os textos motivadores podem trazer sugestões para a gente. Geralmente, anota aí para mim, por favor, o texto 1, texto primeiro, vai te sugerir uma definição do tema. Tipo assim, você não sabe nada, o texto motivador 1 te salva. O texto 2 e 3, mas eu vou pegar aqui o texto que fica entre o primeiro e o último, texto 2 e texto 3. Você pode criar essa expectativa de encontrar repertórios para a interpretação, repertórios para interpretação e ainda argumentos. Eu vou te sugerir a argumentação.
argumentos possíveis. Isso aqui é muito massa. Porque difícil, na verdade eu vou falar impossível, pelo menos nos 5 últimos anos do Enem, 2009 para cá, praticamente impossível. Ó, impossível dos 5 últimos anos para cá, não tem isso não. Dado estatístico aparece geralmente no meio. No meio. Você não vai ver texto motivador, que é dado estatístico aqui, ó, no texto 1. Porque geralmente dado estatístico, o que você faz? Faz uma continha ali, tem gente que usa o texto dessa forma, reinterpretando, faz uma conta, uma soma, subtração, conversão, enfim, extrapola a informação que foi dada. Essas estratégias de extrapolação nós estudaremos, tá? Pode ficar tranquilo ao longo do ano. Extrapola o texto motivador e ainda consegue reinterpretá-lo. Ana Júlia, uma dúvida. Se eu citar cuidadores de idosos, eu preciso ficar apenas nisso? Não, você pode dividir, sei lá, no primeiro, são 4 parágrafos, né? Primeiro de introdução e mais, isso é o tradicional, que a galera que tira 1000 faz. Mais 2 parágrafos de argumentação. Aí no primeiro parágrafo de argumentação, você pode citar cuidadores de idosos e no segundo você pode abordar os empregados domésticos, as empregadas, né, no caso, as empregadas domésticas, entendeu? Então, não necessariamente, tá tranquilo. Por último, texto 4 geralmente vai te dar uma sugestão de intervenção, mas ele não vai falar assim, aqui, você poderia sugerir uma melhoria social no seu texto? Desse jeito, ele não vai explicitamente dizer isso, não. Intervenção. Você pode criar essa expectativa aqui se você quiser. Por exemplo, no ano passado, coloca pra gente, por favor, Nicolas. Não, aí a prova mesmo. Por exemplo, no ano passado, olha aí, caiu uma capa de revista da FAPESP e aí estava escrito assim, pesquisa. Automaticamente, gente, na hora que eu vi esse texto, eu já lembrei que é possível fazer pesquisas em domicílio. PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Caramba, lembrei. Eita! Tá vendo? É o casamento. Aí, você pode fazer uma pesquisa nas casas brasileiras para poder saber quem é que está demandando trabalho de cuidado para ampliação das políticas públicas de suporte às trabalhadoras, nesse caso, se realizado pela mulher, as trabalhadoras que exercem as tarefas de cuidado, entendeu? Pode fazer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de tipo de pesquisa, de sugerir pesquisa como uma intervenção de melhoria social. Vou pegar o caso do censo do IBGE. O censo do IBGE existe, gente, claro, né, por uma estrutura de Estado que precisa saber o que está acontecendo no seu território, fato. Mas a gente tem um censo do IBGE que quer saber se você tem banheiro em casa, não porque o agente censitário está querendo usar o seu banheiro rapidão, entendeu? Chega um agente do IBGE lá, que a gente chama de agente censitário, na sua casa, eu não sei se em 2022 foram na sua casa, perguntando quantos banheiros você tem, quantas pessoas que moram lá, o grau de escolaridade, entendeu? Porque eu preciso conhecer para poder investir. Por exemplo, até pegando Enem de 2022. Enem de 2022, o tema foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Ô, gente, pela primeira vez na história desse planeta, a população cigana foi inclusa no censo do IBGE. Por qual razão? Se eu não incluo, não existe. Entendeu? Então eu não preciso
mandar acesso à água, mandar saneamento básico, escolarizar. Então, eu não preciso dar conta das demandas dessa população. É muito mais fácil para o Estado fingir que não existe. Aí, inserindo a população cigana, ao inserir a população cigana no censo do IBGE, isso é uma forma de valorizar essa comunidade tradicional no país. Entendeu o raciocínio? Isso poderia ter sido sugestão, inclusive, neste ano de 2000, nesse ano que passou, de 2022, a gente conversou sobre esse censo do IBGE em sala de aula e muitos alunos levaram este argumento, justamente porque é uma medida de valorização, né? Você fingir que alguém não existe é uma medida de desprezo. Você não está valorizando. Tá? Por isso você tem que responder as pessoas no WhatsApp. Gatilhos. Fingir que não existe. Gente, não façam isso. Agora, vamos lá. Voltando para o nosso raciocínio aqui. Percebeu que tem uma linha de raciocínio? Clara, eu apresento as nuances do tema, a partir da definição, apresento repertórios e argumentos, linhas argumentativas possíveis e sugiro aqui uma intervenção a partir das palavras que eu coloco no texto motivador. Isso te motiva a escrever, a extrapolar. Mas para além disso, além de te lembrar daquilo que você sabe, além de direcionar a abordagem, texto motivador também te ajuda e muito. Te ajuda muito. Num outro patamar. Só que às vezes a gente lê errado. E a gente acaba tendo direcionamentos errados. Porque o texto motivador vai te ajudar também a saber o que você tem que priorizar. Por exemplo, por que eu escrevo texto primeiro, eu Enem, em algarismo romano, e não texto A, texto 1? Por que eu escrevo assim, texto primeiro, texto segundo, texto terceiro, texto quarto? Por que a disposição da página se dá dessa forma? Hein? Porque tem uma ordem de leitura. Por isso que eu falo de leitura estratégica. Para os mais afobadinhos aí, que já vão direto no texto que tem dado estatístico para ver se dá para manipular ou algo do tipo. Não, meu filho. Você vai ler primeiro texto motivador, primeiro. Texto motivador segundo, você vai ler depois do primeiro. Aí, na releitura, se você quiser voltar no texto, aí você volta do jeito que você quiser. Mas a primeira leitura precisa ser estratégica. Porque existe uma linha de raciocínio. Olha só, hein? Detalhes. Aí no nosso material, página 17 tem a proposta, né, de redação. Na página 18, a gente tem uma análise do fio argumentativo dos textos motivadores, já para facilitar a sua vida. Página 20 tem essa análise. Página 20 não, perdão, página 18. Na página 19 tem a proposta. Na página 20, outra análise dessa proposta, 2. Na página 21, a gente tem a proposta 3. Terceira proposta. Na página 22, a gente tem a análise do fio argumentativo. Voltemos lá, Nicolas. No slide. Significa, então, que nada é por acaso. Nada é por acaso na sua redação. Nada, nada, nada. Eu sempre tento montar a minha dissertação de acordo com esses textos, mas sempre fico com medo de acabar plagiando algo sem perceber. Ó, cópia dos textos motivadores tem consequência, tá? Cópia é considerada uma sequência de 3 ou mais palavras do texto motivador. E do caderno de questões também você não pode copiar a mesma informação. Fonte você pode levar, a frase temática do tema, né, vamos dizer assim, o tema da redação,
As palavras que estão lá, você pode levar também. Não adianta trocar por sinônimo, né? Ou trocar a ordem das palavras, ainda assim vai ser considerado cópia. Então, assim, tudo certo. Se não quiser levar, você não é obrigada a usar os textos motivadores, tá? E, inclusive, é o que a gente recomenda. Serve para direcionar uma linha de raciocínio, mas é uma sugestão. Você usa se você quiser. Pode te ajudar a lembrar daquilo que você sabe. Esse é um dos propósitos mais lindos dos textos motivadores. Te lembrar daquilo que você já sabe, que eu acho massa demais. E aí, nesse caso, se basear nos textos motivadores, que é de fato levar a mesma informação, isso pode te girar pontos. Então, tá tudo bem, Cauã, não usar os textos motivadores, tá? Ô, gente, arrumei uma falazada, né? Ai, adoro aula de redação. Professora, eu adoro quando vocês perguntam, porque dá uma descansada. Prof, como eu posso citar informações de textos motivadores sem citá-los? Eu jogo os dados no meu texto e é isso? Não. O B é o seguinte. Você pode me deixar maiorzinho. Você pode usar os textos motivadores fazendo uma manipulação das informações ou extrapolar os textos. Por exemplo, o primeiro texto do ano passado, um falava de cuidadores de crianças, de idosos, de pessoas com doenças. Então, se você fala, por exemplo, da precarização do trabalho das enfermeiras no Brasil e leva a uma informação que o IBGE, por exemplo, ou o Ministério da Saúde divulgou recentemente, você está extrapolando os textos motivadores. Por mais que tenha IBGE no texto 2, é uma fonte de informação. De acordo com o Ministério da Saúde, ainda há baixa remuneração da categoria trabalhista das enfermeiras, entendeu? Que é uma forma de desvalorizar e de invisibilizar a importância do trabalho de cuidado com pessoas, trabalho de cuidado exercido por essa categoria, com pessoas com, por exemplo, deficiência, com doenças, idosos, enfim. Isso é extrapolar o texto motivador. Você viu que tem lá, cuidador de idosos, mas você lembrou de algo específico acerca dessa parcela da sociedade. Ou existe uma outra forma também, tipo assim, tá lá um dado do IBGE, tá escrito assim, 30% da população brasileira usa lente de contato. Essa é a informação que tá lá. Se você quiser extrapolar, você pode levar que, de acordo com o IBGE, 70% da população não precisa usar nenhum objeto para correção ocular. Ou que 70% da população usa outros métodos ou não precisa de usar lente de contato. Entendeu? Isso é repertório. Isso é repertório. Sim, isso é repertório sociocultural. É todo e qualquer conhecimento. Repertório sociocultural vai ser isso. Pode esfriar um pouquinho se você quiser. Agora tá mais de boa. Todo e qualquer conhecimento que você tenha, tranquilo. Beleza? Então vamos lá. Por que eu falei da leitura primeiro e depois eu falo da chuva de ideias? A chuva de ideias é simplesmente a ação de você registrar absolutamente tudo que venha na sua cabeça a partir da leitura do tema e a partir da leitura dos textos motivadores. Por nada. Eu falei que é preciso fazer isso depois da leitura dos textos motivadores para você não perder tempo. Porque imagine só que você quer levar um trecho da Constituição. E esse trecho da Constituição está lá no texto motivador. Você não pode copiar. Professora, mas é meu.
Sinto te dizer que não é seu mais. Agora não é mais. Tá lá no texto motivador, você vai ter que bolar uma outra estratégia. Então, por isso, por exemplo, se tá lá um trecho da Constituição, tá lá o artigo 5º, você pode levar o 6º, entendeu? Tá um trecho de um texto, mas você sabe o texto por inteiro e outras partes desse texto. Pode levar, não tem problema. Mas o que você não pode fazer é copiar, beleza? Eu vou te encher a paciência em relação a isso. Cópia, crime na nossa redação, beleza? Não pode, de jeito nenhum. Por isso que a gente precisa de um planejamento estratégico, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Você planeja antes de escrever, porque você precisa de um projeto de texto estratégico e isso vai ser avaliado no texto por inteiro. Existe uma competência avaliativa, ou seja, um conjunto de habilidades que você precisa apresentar que vai te cobrar isso em pontuação, beleza? E ainda você precisa gerir bem o seu tempo. Para casa, para sempre. Toda e qualquer redação que você for fazer, conta o tempo. Ah, professora, mas eu estou gastando 5 horas. Não importa. Ah, eu estou gastando 1000 horas. Não importa. Ah, gasto 2 minutos. Milagre. Não importa. Você vai contabilizar. Você tem que saber quanto tempo você demora. Para depois a gente estabelecer as metas. Beleza? Estabelecer as metas de redução de tempo, né? De otimização desse tempo. Combinado? Pode sim, Noemi. Citou o artigo 5º, inciso 40. Você pode levar o 47. Não tem problema. Tranquilo. De boa. Ótimo. Então, a gente aprendeu como devemos ler o tema, na verdade, né? Os textos motivadores, sobretudo. A gente vai aprender agora como dar conta desse tema. Ô, gente, nosso tema da semana é alimentação saudável na infância, o combate à obesidade no Brasil. Neste material, eu coloquei propostas de redação associadas a aquilo que a gente tem de recorte na sociedade. A gente colocou 4 propostas de redação que vocês vão dar conta, durante o módulo, de fazer uma análise um pouco mais com qualidade. Mais do que quantidade de redações que você escreva, para a gente é importante a qualidade dessa escrita. Tempo bacana aí, 50 minutos. Isso mesmo, 50 minutos. Não, pode. Sim. Então, olha só, lembra da Lulu que eu coloquei para vocês? Eu deixei aí para vocês, se você digitar no YouTube, tem pratão no almoço. Você digitar lá no YouTube, tem pratão no almoço, faz tempo que a gente não posta o almoço da Lulu. Você vai achar esse vídeo da Lulu falando da arvorezinha da saúde, brócolis. Ela adora a arvorezinha da saúde. Então, assim, mas para gostar de brócolis, meu amor, tem que ter muita educação alimentar, viu? Então, assim, maravilhoso. Eu deixei aí para vocês o da Lulu, porque você pode falar que... Ah, eu vi o pernilongo, você viu, né? Agora eu enxergo. Agora eu tô, ó, tudo nítido. A Lulu, ela faz um trabalho de boa influência infantil e é monitorado pelos pais. Os pais também dão dicas de educação infantil, que é muito bom. Mas ela sabe os alimentos, ela sabe nomear os alimentos, ela passa pela experiência da textura dos alimentos e de testar os alimentos. Ela dá a sua própria opinião, se ela gosta, se ela não gosta, se ela acha azedo, se ela acha amargo. Isso é muito bom para a criação e educação saudável alimentar. E você pode levar a redação aí. Ô, gente, misericórdia, calma. Você pode usar essa redação, esse perfil, né? No perfil da jornalista Maju Mendonça,
sua filha explora os conhecimentos a respeito de alimentação saudável, apelidando inclusive o brócolis como arvorezinha da saúde. Essa maneira lúdica de abordar uma alimentação saudável é benéfica para o combate à obesidade no Brasil, principalmente aquela situação voltada para crianças. Entendeu como é que você vai fazer? É assim. Parece fácil, né? Eu sei que muitas vezes para você pode não ser. A gente vai escrever também, tá? Vou com calma nesse primeiro tema aí. 1h30, ótimo. A gente pelo menos já sabemos o que está acontecendo. Agora é diminuir de 5 em 5 minutos, pelo menos, né? Nas redações que você fizer. Então, eu pensei justamente isso. Você leu o tema, leu os textos motivadores, em sequência, você faz a sua chuva de ideias. Por que você vai fazer a sua chuva de ideias? Porque, gente, você vai colocar todos os repertórios, todos os argumentos possíveis, tudo que você queira escrever na sua redação de maneira direcionada. Inclusive, a própria cartilha do participante Enem já nos direciona em relação à expectativa de escrita sobre um determinado tema. Você vai perceber que neste ano, no nosso material, a gente tem uma divisão da apostila muito específica. A gente tem 4 temas por módulo. O foco está na qualidade da escrita e não na quantidade de redações que você vai escrever. A gente vai publicar propostas do portal, no portal do aluno, que sejam exclusivas do portal do aluno, que acompanham os acontecimentos de atualidade. No dia 19, eu volto, na verdade, dia 21, eu volto na nossa próxima aula e eu vou te explicar por que a gente divide assim, tá? Mas basicamente propostas do módulo servem para seguir a direção oficial da cartilha do participante do INEP. Bonitinho. No portal a gente também vai seguir, só que numa dinâmica diferente, tá? Qual que é a dinâmica do material? Gente, nós temos 4 temas por uma razão técnica. Olha lá, a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Isso significa que eu estou falando de ordem, eu estou falando de eixo temático. Eixo é um aspecto do tema que agrega vários outros. É um aspecto amplo. É o que estrutura, é a base de uma frase temática. Por exemplo, no ano passado, a gente tinha um recorte social nítido, realizado pela mulher. A gente tinha um eixo estruturante específico. Trabalho não é qualquer trabalho, é trabalho de cuidado. E ainda realizado pela mulher, o recorte social estava muito explícito. Esses recortes aparecem na redação do Enem, são recortes já esperados. Por que esperados? Porque o manual do corretor nos avisa e a cartilha do participante nos avisa também sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então, os nossos módulos são estruturados dessa forma. O primeiro tema de redação, ordem social. Segundo tema de redação, ordem científica. Terceiro, cultural. E o quarto, político. Se você perceber, é exatamente esse o estilo de cada uma das propostas de redação. Beleza? Tudo que a gente vai estudar vai ser, assim, minimamente pensado. Porque você não pode estudar muito, estudar errado, né? Deus me livre estudar de um jeito que não serve para nada para redação. Beleza, então vamos lá. Existem determinados repertórios socioculturais que eu amo de paixão, que servem para um mundo de temas. Mas assim, para um planeta de temas. Muitos temas.
Se cair tema de redação sobre educação, sobre saúde, sobre alimentação, sobre trabalho, sobre moradia, sobre transporte, lazer, segurança, previdência social, maternidade, infância, desamparados. Se cair sobre isso aqui, pode levar o artigo 6º da Constituição que você está em casa. Olha que lindo. São direitos sociais, então é para todo mundo, não importa se é criança, se é bebê, se é idoso, se é adulto, se é mulher, se é homem, não importa. Não importa. É para todo mundo. São direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. Entendeu? Aí no nosso caso, em relação ao tema, a gente faz o recorte que a gente precisa. Por exemplo, nessa redação da página 17, que é essa aqui, ó. Deixa eu voltar lá só para você lembrar. Alimentação saudável na infância. O combate à obesidade no país, ó, no Brasil. A alimentação é um direito? De todo mundo? Sim. Inclusive crianças? Sim. Criança também é gente. Porque tem gente que fala assim, os seres humanos e as crianças. Aí não dá, né? Aí você me quebra. Gente, parece absurdo, mas no de 2022 tinha gente falando assim, os indígenas e os outros... Não, os indígenas e os seres humanos... Não, foi os indígenas e os cidadãos, foi isso. Sério mesmo, na moral, não tem condições. Os indígenas e os cidadãos. Uai, eu, hein? Inimigo da Constituição. Agora, este tema aí já nos ajuda. Como eu começaria este tema? Com um repertório sociocultural que dá para um mundo de temas, não importa qual. Lembra, redação é técnica e redação não é vontade de escrever. É técnica. Faz feijãozinho com arroz. Se você tiver com vontade, sem vontade, faz na força do ódio, igual quando eu vou para academia, entendeu? Ou, sério mesmo, eu fico contando os minutos para sair de lá, desde a hora que eu entro. Que eu odeio. Mas eu preciso. Porque senão a coluna não aguenta. Como é que vai casar? Amo. Agora, pesquisei só para lembrar qual era o número, 196. Isso mesmo. Saúde é direito de todos, dever do Estado, mediante polícia. Excelente, Cauã. Maravilha. Também vou colocar o saudável aí também, viu? Que é muito bom. Ó, alimentação. Eu começaria minha redação assim, ó. A Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, garante a todos o direito à alimentação. Ponto. Comecei minha redação. Fácil ou difícil? Fácil, né? Então, vamos embora. Olha só. Além disso, a gente tem a possibilidade de abordar esse tema, ou de começar esse tema de redação, a partir do... Rolando, tem gente que tem problema. Sério. Gente. Inacreditável. Sério. É, exatamente. Tadinha. Inimiga da Constituição. Ai. Aí falando de saúde, né, gente? Já falei que eu vou à academia. Mas adianta só eu ir à academia? Não. Para a OMS, Organização Mundial da Saúde, desde 1946, é um conceito contemporâneo, inclusive, de saúde. A gente não pensa saúde só com ausência de enfermidades, ausência de doenças. Saúde é o pleno bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doença ou enfermidade. Aí é que tá. Você está falando de alimentação saudável, você pode começar com essa definição se você quiser. E para qualquer tema que fale de saúde. Por exemplo, você pode começar para esse tema, alimentação saudável na infância e combate à obesidade no Brasil, mas você pode falar também, sei lá, esse mesmo conceito você pode levar para o tema do Enem de 2020, que foi o estigma
associadas às doenças mentais da sociedade brasileira. Entendeu? Então, nesse sentido, estudar por eixo temático te ajuda pra caramba. Porque é uma informação, é um repertório sociocultural que abrange vários temas. E as especificações ficam em sua responsabilidade. É você que vai precisar fazer essa especificação e não o repertório específico em si. Se você quiser levar repertório específico, você pode, como é o caso que eu apresentei para vocês, a Lulu. Mas se você não quiser, também tá tudo certo. São várias possibilidades, várias formas de escrever. Eu começaria, se eu levasse eixo saúde, eu começaria minha redação assim. Calma. De acordo com a OMS, abre parênteses, Organização Mundial da Saúde, fecha parênteses, vírgula. Adoro. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, saúde é o pleno bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Ponto. Nesse sentido, o incentivo a uma alimentação saudável desde a infância é muito necessário para o combate à obesidade no Brasil. Ponto final. Dessa forma, cabe considerar aspectos psicológicos, aspectos físicos, condições físicas e mentais da população. Ponto. Comecei minha redação. Porque aí eu vou falar de como a alimentação, nutrir-se, tem uma responsabilidade aí em relação à obesidade, mas não se resume a, porque a obesidade é uma doença crônica, de acordo com a OMS. O excesso de acúmulo de gordura corporal é uma doença, mas é multifatorial. Você não vai resumir a obesidade à alimentação, não. Mas é um dos aspectos, que é um aspecto específico que o tema quer que você fale. Mas também aspectos psicológicos. Qual que é a nossa relação com a comida? E como que a gente é influenciado a construir uma relação tóxica, muitas vezes, com a comida? Quem nunca comeu aquele sanduichinho porque merece? Não, trabalhei demais, mereço. Essa ideia de merecimento, de comida por compensação, e muitas vezes uma comida que não é saudável, tem que ser tratado na terapia, hein, galera? Eita, como habla! Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Continuando. Então, vamos lá. Falando de relação alimentar. Olha que fofurinha. Até parece que gosta de pimentão. Olha lá. Vocês já fizeram aquele sanduíche de pimentão? Ai, Deus. Você comeu? Eu amo. Que horror! Eu faço sempre. Gente, psicopata. Ó, estigmatização. Não, sério. Pelo amor de Deus, velho. É gostoso? Não é por gosto. Tá bom, eu tenho preconceito, galera. Cancelada. Sério? É porque o pimenta é pela textura, não é pelo gosto. O gosto de pimenta não é forte. Nem aparece direito. E o pimenta é bem crocante. Então, assim, é muito bom. Que horror! Se eu citar uma série, eu tenho que comprovar meu ponto de vista através de um dado ou somente a série. Aí depende de como, viu, Brenda? Existem várias formas. Você pode usar a série, que é baseada na realidade, ou uma série ficcional para representação de uma realidade. Se representação, você vai precisar de um outro, dependendo do tipo de linha argumentativa que você assumir, você vai precisar de um outro para sustentar ainda mais seu ponto de vista. Se já for baseado na realidade, não necessariamente. Viu, Brenda? Ou, sério mesmo, o Nicolas come... Olha aqui! Não, deixa eu mostrar. Pera que tá no Close Friends, galera. Olha aqui, gente. Olha aqui! Tamanho do pimentão. Tá uma delícia. Olha só que delícia. Doutor. E ainda deu um joinha ainda. Horrível. Credo. Muito bom. Não, sério mesmo. Não me coloca no seu Close Friends, não, que eu não quero ver esse trem, não.
Pelo amor de Deus. Credo, véi. Não dá. Sério, não dá. Divo, olha lá, Alana, Divo, maravilhoso. Tá maluco? Sem condições. Credo. Meu Deus do céu. Então vamos lá. A gente precisa se nutrir a partir de sistemas alimentares, né? A gente sabe, quando a gente fala de sistemas alimentares, a nossa alimentação ela é plural, global. Há alimentos que vêm de outros países. Há alimentos que vêm de outras regiões, há alimentos que vêm de outros estados, há alimento que vem do interior do nosso estado. Vamos pensar assim, unidade federativa para a capital, por exemplo. Então, esses sistemas que nos alimentam, que nos influenciam, tudo isso pode contribuir para a alimentação saudável ou não, principalmente na infância. Ok, gente, então, nós vamos desconstruir o nosso preconceito com pimentão de sanduíche. Cara, estarei defendendo o Nicolas das Trincheiras. Véi, sério. Deixa eu mostrar pra eles aqui, cadê? Que eles pediram pra ver maior. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu vou ler e... Tá, pode colocar. Aí, ó. A cara dele de feliz, ó. Tá uma delícia, galera. Muito bom. A cara dele, tipo... Ai, que nojo. É muito bom. É maravilhoso, de verdade. Não, gente, cancelar. Eu fiz muito. Eu vou fazer. Eu vou pedir pro Joninhas pra dividir comigo, porque, né? Ok, me passa a receita que eu e Joninhas vamos fazer. Vou postar lá no TikTok. Não, sério mesmo. Velho, comer cebola. Tá doido? Nossa, sanduichão do tamanho do mundo. E eu escolhi o pimentão maior. Parece bom. Só porque é colorido é bom? Uai, eu como chuchu, então. Vai lá, pega o chuchuzão, bora comer pimentão. E faz com pimentão verde. Vermelho não ficou tão gostoso. Vermelho não é tão gostoso? Tá. Então faz com verde aí, galera. Que horror! Então vamos lá. Por definição, de acordo com o Ministério da Saúde, tá? O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável deve ser baseada em práticas alimentares que assumam a significação social e cultural dos alimentos como fundamento básico conceitual. Isso significa, então, que a gente tem que estimular a produção e o consumo de alimentos saudáveis regionais. Tipo, ir no sacolão, entendeu? Legume, verdura, fruta e pimentão. E aí, é importante você considerar a prática alimentar como um comportamento, como um hábito. E esse comportamento tem, claro, relações também afetivas. Eu falo relações afetivas, eu não sei se você já viu situações como essa, e é o que os pais da Lulu fazem muitas vezes. Eu quero que ela prove um abacaxi, então eu vou provar um abacaxi, ela gosta de mim, então ela vai confiar e vai comer também. Quem está fazendo muito isso é a VTube. A VTube, cancelada porque maltratou gatinhos, mas já foi perdoada. A VTube, que é uma influenciadora também digital, ela mostra a rotina de maternidade dela e ela está nesse processo de introdução a outros alimentos para além do aleitamento materno, a criança dela, Lua. Inclusive a Lua, que é a filha da VTube, já sofreu muito ataque por ter um biotipo que as pessoas julgam como obesidade, entendeu? Aí, fonte, médicos da VTube. A VTube falou que a pediatra, que a nutricionista, que a comunidade de saúde que cuida da filha dela afirmou que está tudo bem, que nessa fase, pelos traços genéticos, ela é uma criança do biotipo que não é um biotipo magro, tá?
Ô, gente, e eu vou te falar, teve gente falando pra Lua, falando assim, nossa, a menina devia fazer bariátrica. Gente, criança, não ri, Nicolás. Então, assim, é muito complexo mesmo, porque como ela está exposta, inclusive, a muito hate, né? Essa criança, ela não tem noção, mas a mãe sofre, né? Então, a família também pode sofrer com esse tipo de situação, né? Tadinha. Posso falar a definição? Pode, Júlia. Pode. Claro que você vai definir de acordo com uma área do conhecimento. Mas trazer o conceito associado à definição é um repertório legitimado. A gente fala que, tipo assim, como se fosse num jogo de futebol, sabe? Tipo, gol é gol de qualquer jeito. Pode me deixar maiorzinha. Gol é gol de qualquer jeito. Chutou, caiu na rede, goleiro não defendeu, é gol. Só que tem gol que está dentro da regra e tem gol que está fora da regra. Existem algumas regras para você apresentar esse repertório. Por exemplo, se a Vitube escrever na redação, ela não pode escrever assim, minha filha sofreu, entendeu? Ela não pode trazer uma experiência pessoal na voz dela, mas ela pode levar outras formas. E uma dessas formas é justamente levar o conceito associado à definição, tá bom? Basta isso. Tem o conceito, tem a definição que é validada por uma área do conhecimento, por exemplo, a área da saúde. Professora, eu vi na aula de biologia. Pronto, você não precisa falar assim, a Denise falou. Aí é fofoca, né? Não dá. Sério. Eu vi esse aí também, velho. Nossa. Sim, exatamente, Lana. Pode cancelar os pais na superexposição. Tadinha. Tenso. Isso mesmo. Eita, como argumenta. Voltemos lá, então? Beleza, alimentação saudável. Ótimo. Agora, o que a gente pode falar a respeito de alimentação saudável? Eu sempre, quando vou falar de alimentação, eu gosto de trazer essa escala, que é a Escala Brasileira de Medida Domiciliar de Insegurança Alimentar, que é a EBIA. Essa escala mede como é que está a qualidade e a quantidade de alimentação disponível para os brasileiros em suas residências. E aí não é só pensando no aspecto nutricional, né? A gente tem a qualidade, que é o aspecto nutricional da alimentação saudável, mas a gente também tem a disponibilidade de alimentação. Inclusive, para dar essa aula, eu ouvi o podcast do Drauzio Varela. Drauzio Cast, que chama. Drauzio Cast. Adoro. Sempre que a gente vai falar de saúde, amo. É um repertório maravilhoso. Podcast. O Drauzio, ele aborda a questão da obesidade em um dos episódios desse podcast, que é justamente o título do episódio é Alimentação para além da comida. E ele aborda essa questão da insegurança alimentar, que muitas vezes existem famílias que optam por uma alimentação em menor quantidade ao longo do dia, mas que dá uma sustentação maior. E os alimentos ultraprocessados, principalmente para as famílias de baixa renda, são recursos que são mais fáceis, são recursos que geralmente essas famílias acessam. E existe uma grande dificuldade de estimular a alimentação saudável, por exemplo, nesse recorte econômico.